Olá, meus queridos, minhas queridas, quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento. E já de início eu quero falar para você que não é o fim. Quero falar para você que talvez para você acha que chegou o fim da sua história. Talvez você esteja como Elias, um grande homem de Deus que Deus levantou ali, que se levantou para se manifestar e levar a mensagem do Senhor, como um homem cheio de ousadia, de intimidade com Deus. Mas esse homem que derrotou 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azéria, que desceu fogo do céu e destruiu muitos soldados da Síria. Este profeta que profetizou para o rei Acabe e ordenou, fechou os céus, fechou a terra, para que não chovesse. Esse profeta que restabeleceu as tribos de Israel, agora ele está caído, deitado do zimbro, debaixo de um zimbro, e assinou o seu próprio atestado de óbito, pedindo a morte, dizendo é o fim. E essa passagem está em 1 Reis, capítulo 19, do 1 em diante. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você, meu querido. Você já teve grandes experiências com o Senhor. Você já venceu grandes e grandes batalhas na vida. E você mesmo assinou o seu atestado de óbito, que nem ele aqui falou. Senhor, não dá mais. Chega, é o fim. Não vou mais para frente. Aqui é o último. É o último capítulo da minha história. É a última cena que passou para mim. Ô meu querido, minha querida, mas eu quero falar algo de Deus para você. Que por mais forte que o homem seja, por mais que ache que tem intimidade de Deus, ele tem as suas fragilidades. Até o próprio Elias tem as suas fragilidades. O próprio Moisés, que falava face a face, teve as suas fragilidades. O próprio Abraão, como o pai da fé, teve as suas fragilidades. E talvez seja exatamente isso que você esteja passando. Você está vivendo um momento de esgotamento, de fraqueza, de medo. As lutas te fizeram isso. E você está mergulhado em uma situação que você diz é o fim. Não estou vendo nenhuma luz no túnel. É o meu último estado. Eu não vejo uma saída. Mas eu quero falar para você que ainda que você esteja num beco sem saída, esteja num túnel, ou esteja numa cova, ou esteja num abismo, há um Deus que entende de abismo, que foi as profundezas mais profundas do abismo. Há um Deus que entende de deserto. Há um Deus que entende de tudo que você imaginar, pensar ou deixar de pensar. Que Ele está atento. Você está monitorado pelo Senhor. O sistema espiritual, os olhos de Deus estão sobre você. Deus viu você caminhando nesse deserto. Deus viu você chorando, lamentando, dizendo, Senhor, é o fim. Eu quero falar para você, meu querido, que a sua história não terminou aí, não. O autor, ele tem uma sacra. Já o autor, o roteirista, que escreveu a tua história, como diz no Salmo 139, 16. O salmista diz que antes que eu nascesse, ainda informe, os teus olhos me viram, e os teus projetos, o Senhor já tem escrevido todos os meus projetos no teu livro. Há um roteiro, há uma história. Ei, o roteirista escreveu a tua história, meu querido, minha querida. Ei, não é o último capítulo da tua vida, não. É certo que muitas das vezes temos que encerrar alguns capítulos da nossa história para voltarmos ao plano original de um Deus que escreveu a minha e a tua história. E eu quero falar para você, talvez você diga que é o fim, que é a última cena que você passou, você saiu fora, ou talvez você saiu fora de cena. Ei, meu querido, mas há alguém que está por detrás dessas cortinas aí.
o roteirista que escreveu a tua história, o autor que escreveu a minha e a tua história, ele está atentamente. Os teus olhos estão como chamas de fogo. Ele diz em Hebreus capítulo 4, 13, que tudo está patentemente nu aos teus olhos. Provérbios capítulo 15, 13, que os olhos dele estão sobre os ímpios, sobre os bons e sobre os maus. Ei, nada escapará. Então, meu querido, minha querida, o Senhor diz lá em Isaías 43, 18: não lembrei das coisas passadas, não considereis as antigas, porque eu escreverei e farei uma nova história. Ei, tem uma história nova. Do Velho Testamento para o Novo Testamento sempre tem uma folha em branca. Deus sempre tem uma folha. Não é o último capítulo nem a última cena. Mesmo que você saiu de cena no palco da vida aí, no palco da vida, talvez Satanás fechou as cortinas da tua vida e diz que você não vai mais se apresentar, terminar a tua história. Ei, meu querido, lembre-se que o autor que escreveu a tua história em Mateus capítulo 27, 51, diz que ele rasgou o véu de alto a baixo, e nós podemos se apresentar, como Hebreus capítulo 4 fala, ao trono da graça. Ei, há uma nova história. Você vai andar aí nos corredores dos bastidores para terminar a história, passar a tua história com a nova cena, com um novo capítulo. O roteirista, ele tem uma sacra, ele escreveu a tua sacra. Oh, meu querido, minha querida, não é o fim. Vai passar isso. Não. O Senhor vai passar a tua história. Ei, o Senhor escreveu a tua história. Não é o fim, não. Ainda que Satanás trancou as cortinas da tua vida e falou que encerrou a tua história. Ei, o Senhor está falando para você que não. Ei, mesmo que você não veja o autor, ele está por detrás aí dos bastidores, das cortinas. E ele vai te olhar, ver, você vai passar pelos os corredores dos bastidores e chegar ao palco da vida para contar a sua nova história. Ei, levante a sua cabeça, meu querido, minha querida. Levante a sua cabeça. Mesmo que você saiu fora de cena, oh, meu querido, minha querida, mas o roteirista que escreveu a tua história, o autor da tua fé, da tua história, está entrando aí, falando para você como falou para Elias: levanta, come e anda, porque grande será a tua caminhada. Ei, não é o fim. O Senhor está tirando aí o ponto final que colocaram, ou você mesmo que assinou o seu atestado de óbito, dizendo que é o fim. O Senhor está dizendo que você não vai sair de cena, meu querido. Não. Ei, vai dar continuidade, porque a sua história não é esse ponto final, não. Tem uma nova história, tem uma nova página que vai virar. Ei, vai virar uma nova página aí na sua vida, meu querido. Às vezes passamos algumas circunstâncias da vida no roteiro da nossa história. Ei, o fim da sua história não é aí não, meu querido, não. O seu fim não é como muita gente assiste o filme aí e o autor morre na última resgate de alguém. Não, o Senhor está dizendo que a página que vai virar aí é página de vitória, é página de bênção, um novo capítulo que Deus escreveu aí na tua vida, meu querido. O roteirista que escreveu, mesmo você saindo fora de cena, ele diz: aquietai-vos e sabei que o seu Deus. Ei, Deus nunca deixará uma história pela metade. Toda a história do Senhor tem um meio, tem um começo, tem um fim, meu querido, minha querida. Levante a tua cabeça, porque você vai ainda contar, se alegrar no palco da vida, porque o roteirista, o autor que escreveu a sua nova história, vai fazer você passar pelos bastidores, corredores aí, do corredores da vida, para se apresentar. As cortinas estão se abrindo para você, mesmo que você não saiu fora de cena, mas, ei, vai vir uma nova história aí, porque o autor
escreveu uma nova sacra para você, meu querido. E nos bastidores da vida, você vai representar, contar a sua história que o autor e o consumador da nossa fé escreveu. Levanta a sua cabeça. Não é o fim. Não. O Senhor está rasgando essas cortinas que Satanás escreveu. Ele está escrevendo uma nova história. Você vai ter acesso agora ao palco da vida, meu querido. Satanás, ele quis encerrar a sua história. Mas Deus já deu vitória, como ele falou para Pedro. Olha, Pedro, Satanás quis se landar com você, mas eu não permiti. Ei, não é o fim, meu querido. Satanás quis fechar as cortinas, apagou a sua luz. Ei, as luzes vai começar do palco, vai se abrir. Você vai entrar aí no palco da vida com uma nova história, com uma nova cena. Cena de vitória, de vida, de sucesso. Porque o autor, ele escreveu, mesmo que você não veja, mas ele está aí de trás dos bastidores, com uma nova história, com uma nova cena na sua vida, meu querido. Espero que essa palavra, que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Ei, meu querido, ei, você talvez está aí, dizer assim, não, eu saí fora de cena. Ei, não, meu querido, nós vemos isso em Lucas capítulo 8, quando Jairo foi buscar o Senhor Jesus para ir à sua casa, que a sua filha estava enferma. E quando ele vai no caminho, Jairo sai de cena. Entra em cena outra pessoa, que era a mulher do fluxo de sangue. E ali Jairo vai com o Senhor para a casa dele, só que Jairo sai fora de cena. E aquela mulher, ela entra em cena, a mulher do fluxo de sangue. Ela toca no Senhor, ela tira a virtude de Deus. E aparentemente Jairo sai de cena. Ei, porque você saiu de cena, mas ainda tem capítulo da sua nova história. E ali, quando o que acontece, o Senhor para, ela consegue parar o Senhor. E o Senhor fala: quem me tocou? E o Senhor, porque de mim saiu virtude. E os discípulos questionam, ela se apresenta no palco da vida, diante da multidão. Agora já saiu de cena e entra aquela mulher do fluxo de sangue. Ela apresenta a sua história no palco da vida diante de todos e conta: eu sofria tal, conta. Ela, ei, meu querido, é apenas o Senhor abrir uma exceção aí nessa história sua. E aquela mulher fala: Senhor, há 12 anos eu sofria, e aconteceu e conta essa história, e ali o nome do Senhor é glorificado, porque Jairo saiu de cena e roubou a cena de Jairo. Ei, e ali, grande foi a vitória naquele momento, mesmo roubando a cena da história de Jairo. E ali naquele momento, alguém chega para o Senhor e para Jairo diz: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu, já é tarde demais. Pode ver Lucas capítulo 8, o 49 e o 50. Ei, aí o Senhor disse: acalma, aquieta, crê somente, Jairo, que a sua história vai dar continuidade. É apenas uma exceção dessa tua história. Talvez você saiu de cena. Outras pessoas estão sendo abençoadas na sua frente. Outras pessoas já conseguiram, e você diz: ei, o Senhor se esqueceu de mim, da minha história. Ei, calma, calma, que o autor que escreveu a sua cena, a sua história com o capítulo, ele vai dar continuidade, mesmo que você saiu de cena, meu querido. E ali o Senhor disse: ó o mandamento que o Senhor falou para Jairo: calma, não tema, crê somente, crê somente. Você já imaginou, meu querido? Você já imaginou o que o Senhor está falando para você? Calma. Porque aquilo que o Senhor falou que ia fazer na tua casa, Ele vai fazer. Ainda que você ache que esteja morto. Ainda que você... Porque o Senhor ia na casa de Jairo. Se a coisa estava ruim, piorou, meu querido. Parece que piorou tudo na sua vida. Você chamou o Senhor, você orou, pediu: Senhor, entra nessa causa. Vamos na minha casa, resolve o meu problema. Toma conta do meu, cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha casa. O Senhor prometeu. E tudo parece que piorou. Tudo bem quando você for chamar o Senhor.
O Senhor disse: irei já a tua casa. Era uma coisa, agora piorou. Parece que quando você diz, quando eu comecei a buscar a Deus, tudo piorou na minha vida. Pois aconteceu exatamente o que aconteceu com Jairo. Aconteceu exatamente o que aconteceu com Elias. Aconteceu exatamente com muitos que quando buscam o Senhor, a história muda, piora. Ei, a cena fica mais forte. A cena do coração, você vai assistir a cena da sua própria história, você vê que ficou no caos, no extremo. Alguém chega e fala para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, porque piorou tudo. Não tem mais solução. Quando você foi buscar o Senhor, sua filha estava doente, mas agora ela morreu, acabou. É o fim. É óbito total, é história, é morto. Ei, mas eu quero falar para você que quem escreveu a sua história não foi o homem. Quem falou para você que ia na sua casa, quem falou para você que ia dar vitória à sua família, à sua vida, e os seus, não foi o homem. Quem escreveu a sua história, o roteiro da sua história, a sacra da sua história, não foi o homem. Quem escreveu foi o autor da vida, que criou os céus, projetou todas as histórias, com cada história diferente. Ele disse para você nesse momento agora: não tema, crê somente, porque eu não vou deixar no meio do caminho a sua história, eu irei à sua casa. Ei, aquele que te prometeu, quando ele promete, ele cumpre, ele tem a honra de cumprir com as suas próprias palavras. Se ele falou que vai fazer uma obra na tua filha, na tua filha, ainda que esteja morto, ele vai ressuscitar. Ele não está morto, o teu filho não está morto, para o mundo está morto, para Deus não. E quando o Senhor chegou lá, o que aconteceu? Está morto. Talvez ele está morto, minha história. Acabou, é o fim. Não. O teu filho, a tua filha, não. O Senhor está indo em contra a tua casa, a tua família. Levanta a sua cabeça, porque irá contigo. Aquilo que o Senhor prometeu fazer na tua casa, na tua família, Ele vai fazer. Talvez seja o seu filho único. Talvez seja a sua filha única. Talvez o diabo de muitas pessoas estão dizendo: já morreu, não tem mais jeito. Ele busca a Deus, ele foi buscar a Deus, é crente, está na igreja, mas olha como é que está a filha dele, está morto. Está no mundo, está nas drogas, está nos vícios, está morto. Ei, está não. O Senhor vai de encontro. O Senhor vai chamar o nome pelo nome. Cosmo chamava a filha de Jairo, Tabita. Eu não sei como era o nome da filha, Talita Comim. Enquanto ele chamava o morto, o Senhor chamou pelo nome dela. Enquanto as pessoas viam como morto, o Senhor via como ela estava viva. Ei, meu querido, não é o fim da cena, do capítulo, não. Quem tem um novo capítulo, uma nova história sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua casa, sobre os teus. Quando o Senhor fez uma promessa de salvar-se a tu e tua casa, Ele disse ali, o apóstolo Paulo disse em Atos dos Apóstolos 16 para o centurião: não faça tal coisa. Ele disse: o que eu farei? Entrega a sua vida ao Senhor e salvar-se a tu e tua casa. Ei, a promessa de Deus abrange a teus filhos, a tuas filhas, em toda, até a 4ª geração. Ei, não é que o Senhor falou que vai resolver o seu problema, que as coisas aparentemente você está isento das circunstâncias. Não. Quando o Senhor chamou Moisés, levantou Moisés lá em Êxodo capítulo 3, Ele disse: me lembrei da promessa que eu fiz. Ei, quando o Senhor se lembra, não é porque Ele se esqueceu, é porque é o momento já dele agir. Ele levanta Moisés e manda para tirar o povo, que Ele tinha prometido a Abraão: aquilo que o Senhor te prometeu, ei, ao seu tempo se cumprirá. Agora chegou o tempo, o Senhor está dizendo, chegou o tempo de eu manifestar o teu respeito. Aí o Senhor levanta Moisés, quando manda para Moisés para o Egito, Moisés quer dar algumas desculpas, mas ele vai. E quando Moisés chegou lá, o que acontece no capítulo 5 de Êxodo? Tudo piorou. Ei, Satanás não gostou, a luta aumentou, os israelitas, Faraó dava o feno para eles queimar os tijolos, agora o motor dobrou a luta. Talvez tenha acontecendo exatamente isso com você. Você diz assim: eu não sei porque tudo isso se levantou contra a minha vida, por mais que eu queira fazer a coisa certa, por mais que eu queira, mas há uma promessa, há uma palavra sobre a sua vida de restauração. O Senhor tinha prometido a Abraão, agora o Senhor está se manifestando. Ei, Deus está visitando o Egito para tirar os teus, meu querido, o mundo, a Babilônia. Ei, meu querido, onde é que estão os teus? Deus está levantando aí
homens, mulheres, para ir ao encontro, e como levantou Moisés para ir os faraós. E ali a luta aumentou, meu querido. Ei, a luta talvez tenha aumentado na sua vida, mas o Senhor vai resgatar os teus. Essa nova história que o Senhor está escrevendo aí é um novo capítulo, mesmo que tenha se encerrado um capítulo, uma cena, ei, mas o roteirista que escreveu a sua história com a sacra, sagrada, abençoada, vai cumprir. E a Bíblia diz que ali o que aconteceu, Deus endureceu o coração de Faraó, mas tudo isso que você está passando, meu querido, os teus inimigos se levantaram é permissão de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, porque sinais e prodígios o Senhor vai fazer ao teu respeito, mas o Senhor vai arrancar um por um que está no Egito, e não vai sair dessa situação não, meu querido, você não vai sair dessa situação